Teve treta na Câmara de Vereadores de São Paulo. A confusão começou quando o vereador Lucas Pavanato foi ao microfone e chamou Gil de Pelego. O presidente do Sindimoto, que já estava no plenário, voltou à tribuna e agarrou o vereador pelo colarinho. Pois é, seguranças da Câmara e do vereador também pegaram Gil pelo colarinho, provocando um empurra-empurra generalizado. A gente vai acompanhar essa treta aqui junto com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Round one. Eu tô aqui pela treta. Tô aqui pela treta. Tô só pela treta. Eu não sei nem o que falar, Sofia. Acabou de acontecer. Nós temos o vídeo aí. Eu acho que a gente pode ir num clima meio react, né? Porque aqueles dias clássicos, né? De confusão na Câmara. O fato é, o Pavanato cumpriu a profecia que o Mamãe Falei não conseguiu cumprir. Porque o Mamãe Falei só ficou só na posição de ataque e não aconteceu nada naquela confusão dele, né? Aí agora o Pavanato rolou uns empurra-empurra. Vamos ver o que aconteceu. Eu, presidente. Por gentileza, pode falar. É bem breve, só para parabenizar o prefeito. Ele conseguiu a proeza de escolher o sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria que ele diz representar da história. Então, realmente, uma piada. Você viu o prenúncio, né? Gritos. Ah! Cortaram o microfone dele. E aí o que acontece em seguida? Caro colega, botar fogo em gasolina aqui dentro não contribui. Não contribui. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Olha a treta. É o segurança. É o staff. Fora. Fora. Chamou a polícia. Gritaria. Pessoal, vamos voltar pro controle aqui? Vou voltar pro controle? Não dá. Deixa lá. Nossa. Esse é o vereador mais votado de São Paulo, gente. Eu só tô olhando aqui a intérprete de Libras. Ela tá paralisada. Ela tá paralisada, gente. Agora ela começou a reagir. Voltou. Pessoal, a última coisa que eu quero fazer é tirar a plateia mais interessada, que são vocês. Ok? Tadinha da vereadora. Pavanato também não precisava, concordo. Colegas e colegas, por gentileza. Chamou de cachaceiro. Chamou o presidente do sindicato cachaceiro, bicho. A gente tá rindo, gente, mas é um troço triste pra caramba. Esses caras são pagos pelo nosso dinheiro público, do contribuinte de São Paulo. O que eu quero fazer aqui é tirar as pessoas mais interessadas nessa audiência pública da plateia. Por gentileza, eu já pedi uma, já pedi duas. E, mano, eu não tô afim de usar o poder de retirar vocês da plateia que nós temos. E também peço desculpas aqui em nome dos vereadores pela provocação completamente dispensável que aconteceu. Não era o correto. Mas daqui pra frente tem que repreender mesmo. Trabalhar. Continuando, nesse momento... Não, eu acho assim, quem tá falando é a Renata Falzoni, vereadora pelo PSB. Aliás, é uma militante bem importante da questão da militância de ciclistas de São Paulo. E assim, se ele continuar assim, ele tem que ser caçado, viu, Sofia? Sim. Vamos lá, a gente pode aqui condenar a violência por parte de todos os envolvidos e tal, mas foi provocado. E foi provocado, assim, descaradamente. Ele falou e ainda saiu dando risada, sabe? Isso aí o cara tava pedindo. Sabe? Não... Pra rolar confusão. Então, é isso. Desculpe, Pavanato. E o Pavanato tentou falar de novo, ele ali no canto. Você vai abrir a boca pra provocar. É isso aí.
Caçou a voz. Gente. A intenção dele A sua pela é... ordem já foi dada. A sua pela ordem já foi dada. O mandato dele vai ser só isso, gente. Moleque. Ô, louco. Nós vamos suspender 5 minutos. Nós vamos suspender por 5 minutos. Olha lá, ele vai... Ele vai pra mesa. Ele tentou falar em outro microfone. Microfone, sim, exatamente. Gente. Cara, E o pessoal tava falando aqui, vai bombar o TikTok, ele conseguiu o que queria. Gente, a gente tem que começar a reagir a esses conteúdos. E tem que ser igualzinho que a gente fez aqui, tá? A gente tem que reagir na hora que saiu. Porque quem fala primeiro é quem domina a narrativa. Não pode ser ele falando sozinho. E qual que é a narrativa dele? Vai ser, oh, tadinho de mim, eu fui agredido, olha como esses sindicalistas, esses motoboys são malvadões. Vai ser essa a narrativa dele, sendo que na prática a gente sabe como é que funciona. Ele é ex-MBL, né? E eu uso a mesma tática que o MBL é famoso por usar, que é provocar, 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 provocar até conseguir receber uma reação e daí, depois disso, se fazer de coitadinho e tentar pintar os outros como os violentos, que não sabem como lidar com a democracia. Alguém lembra de um CA que eles invadiram? E aí eles disseram que o cara tinha sido esfaqueado, tinha sido espancado e era uma moça de cabelo colorido com uma régua? Exato. Que a gente faz brincadeiras com a Ana até hoje. Ana Lesnovski, que era você? Cara, e assim, tem uma coisa que eu acho que fica difícil na hora de reagir a essa tática, que é a gente tem que tomar cuidado com o jurídico, né? Porque se falar o que pensa que deveria... A gente arruma pra cabeça. A gente arruma pra nossa cabeça. Eu não posso dizer aqui o que você acha do sujeito. O que eu acho do sujeito e nem como que eu acho que deveriam reagir a esse tipo de ação desse sujeito, né? Então a gente não tem como falar. Sim. Mas o que eu vou dizer aqui, e eu acho que isso eu estou segura para dizer, é que é compreensível a reação das pessoas. Eu não vou dizer que está certa, mas eu vou dizer que é compreensível a maneira com que as pessoas reagem a isso. E deixa eu falar uma coisa, às vezes o pessoal que é mais pró-governo Lula, e o governo Lula está conciliando com muitos setores da direita, diz assim, mas a gente não pode incomodar setores da direita, senão a gente toma um golpe. Então, o fato do governo não estar tão focado à esquerda deixa justamente esses trabalhadores sindicalizados, esses motoristas de Uber, esses motoristas por aplicativo, vulneráveis a esse tipo de moleque. Moleque, acho que dá pra chamar ele, né, Sofia? Moleque, acho que não é ofensivo, né? É um moleque, né? Um moleque provocador. E assim, o trabalhador fica totalmente exposto à extrema-direita, que vai jogar as pautas dele no lixo, e ao governo que não coopera para ele ter direitos, para ele ter o mínimo de garantias, porque, gente, a gente tá falando de uma categoria que os caras não têm tempo para fazer xixi pelo volume das entregas. Os caras estão tendo problemas de saúde grave, eles não têm nenhum regime parecido, a gente nem tá defendendo a CLT aqui, mas parecido com alguns direitos da CLT. Não tem nada próximo disso. E foi prometido para essas pessoas o empreendedorismo, a riqueza, a prosperidade. Essas pessoas estão entregues ao léu e ainda por cima são usadas, as que se organizam em sindicatos, são usadas como chacota para o TikTok do cara do MBL. Então é por isso que é importantíssimo a gente entrar nessa pauta. Não é nem para ficar interagindo com o Pavanato, entendeu, Sofia? Mas a gente precisa dar o nosso recado quanto antes, senão essa turma aí vai montar em cima dessas pautas. Claro que... Pode falar. Não, e tem mais uma coisa que eu queria destacar aqui, que é, vamos lembrar como é que o Pavanato se elegeu. O Pavanato se elegeu na pauta antitrans. Ele se elegeu totalmente com base nisso, com base em atacar pessoas trans. E o que eu sempre falo aqui sobre o pânico moral, né? Que é o que ele fez, foi se eleger em cima de pânico moral.
pegar, criar um problema que não existe, de ai meu Deus, a mulher trans tá abusando das mulheres no banheiro, etc, etc. Pra daí com isso conquistar voto e capital político que depois vai usar para outras coisas. Muitas vezes, inclusive, contra seus próprios eleitores. A gente tá vendo aí que ele se elegeu dizendo que ia atacar as pessoas trans. Dizendo que o mandato dele ia ser contra as pessoas trans. Tá aí atacando os motoboys. Ele não acha que tudo que dê voto para ele. E não acha e não só isso, ele vai fazer muitas pautas que nem não vai defender muita pauta que nem dá voto, Pedro, que nem dá voto. As pautas da direita, que são contra o trabalhador. Sim. É que daí nessas outras, daí ele não vai fazer showzinho. Não. Aí ele vai ficar na surdina. Vai votar na surdina, vai votar, inclusive, bobeada como todo direitista que acha que tem que diminuir o tamanho do Estado, daqui a pouco tá votando o aumento do salário dos vereadores. Que é o clássico. Mas isso ele não vai fazer barulho, né? Isso aí vota na surdina, porque é assim que essa gente funciona. Faz barulho em cima de problema que muitas vezes sequer é real para ganhar voto, para ganhar capital político. E depois você se vota esse capital político para votar outras pautas que daí não são de interesse de nenhum de seus eleitores. A gente viu isso muito, Sofia. Aí a gente está falando de um conflito de classes mais claro, mas quando o Kim propôs o marco legal dos games, ele fez uma puta propaganda, depois a gente alterou o projeto de lei inteiro, entregou, na verdade, mais direitos para os trabalhadores, incentivos aos desenvolvedores, educação para as crianças, e tirou toda a pauta anti-imposto que não tinha um mínimo de estudo do Kim Kataguiri. Ele abandonou o projeto e quem assinou foi o e quem tomou crédito foi a esquerda, porque essa turma funciona nisso, eles não têm um interesse legítimo pelas pautas. Eles falam que nós somos ideológicos, mas eles são muito mais do que a gente, e eles fazem a ideologia na prática mesmo, é uma coisa horrível. Claro que Pavanato deu uma chorada, deu uma entrevista lá pro Metrópolis, né? E aí já falou que vai registrar um BO pela agressão. E vamos ver aqui o choro do forjado na guerra. Vamos lá. Defendendo a minha pauta, e o sindicalista que apoia a pauta da prefeitura, ele subiu em cima do plenário, me agarrou pelo paletó e pela camiseta, chegou a arrasar aqui, me agredindo no meio do plenário e fez diversas ameaças. Todo mundo teve que se mobilizar para separar. Na hora que ele veio, eu estendi os braços e falei: o que você vai fazer? Porque eu acho que o debate sobre a regulamentação dos aplicativos na cidade de São Paulo tem que ser feito com seriedade, baseado em dados, não baseado em emocionalismo e menos ainda baseado em violência. Foi o que aconteceu. Isso prejudica o ponto de vista da prefeitura, prejudica o ponto de vista do governo. Prejudica o ponto de vista da prefeitura. Quem que o Pavanato está obedecendo? Nunes. Quem é o prefeito? Nunes. Ricardo Porque Nunes. mostra que eles escolheram um cara despreparado, desequilibrado para estar aqui no plenário. Eu nunca imaginei que, como vereador, eu teria que me defender de um cidadão que sobe no plenário para me agredir. Mentira. Era o que você queria. Ele procurou. Ele procurou. Não, é mentiroso, né, gente? Não mente pra mim. Aliás, não é nem cidadão pra mim. Pra mim, um camarada que age assim, ele não merece o título de cidadão. Então, vou agora pra delegacia, ele já foi detido pela polícia, vou fazer meu boletim de ocorrência lá, fazer tudo que eu preciso pra ele ser responsabilizado. E espero que nunca mais ele entre nessa casa, porque essa casa é uma casa de respeito e o debate tem que ser feito com seriedade. A parte em que você provocou e que depois que já estava na confusão você continuou tentando provocar e quando cortaram o seu microfone porque não queriam que você provocasse mais, você tentou falar em outro microfone? Isso é seriedade? Essa parte você por acaso vai falar aí pro Metrópolis, pro G1? Você vai falar também que o quanto você respeita as pessoas trans, o quanto você respeita a Amanda Pascoal, o quanto você é uma pessoa inclusiva, Pavanato. Isso você vai contar para as pessoas aí como você é extremamente respeitoso? Responde essa. Aproveita se você vê o corte, responde essa. Mas é isso, Sophie. Não vou mostrar mais tempo isso. desse ponto, não. Chega desse cara aí. Eu acho que essa notícia pode ser resumida em esperou o contato veio. Vem, meteoro, vem. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.